Glória a Deus. Uma boa noite para todos em nome de Jesus. Eu me alegro de podermos chegar mais um domingo, podemos ler a palavra, meditar na palavra. E eu quero fazer uma pergunta, quero começar essa ministração nessa noite fazendo uma pergunta objetiva para você nesse momento. Você que está sentado aí, qual é o seu desejo? Nesse momento que você está sentado, e é uma reflexão para você, com você mesmo, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos refletir. Qual é o desejo do teu coração nesse momento? O que pulsa dentro da tua alma? O que você, se você pudesse dizer a verdade, realmente, o que você deseja nesse momento? O que você diria, o que saltaria da sua alma agora, o que você quer? Será que você, nesse momento, não gostaria de estar sentado na sua casa vendo um jogo de futebol? Será que você desejaria estar tomando um chopp em casa? Será que você não desejaria simplesmente estar com suas pernas jogadas para cima, enterrado no sofá, passando os canais da televisão? Ou você gostaria de estar andando pela rua, ou andando de carro pela cidade? Ou você pode dizer o seguinte: pastor, o desejo da minha alma nesse momento é ouvir a palavra de Deus. É uma pergunta que eu faço que tem tudo a ver com aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. Nós queremos falar sobre atear fogo no desejo. Todos nós vivemos a partir daquilo que desejamos. Todos nós que estamos aqui. Nós nos movimentamos porque queremos algo muito. E a sociedade toda ela é construída para que a gente cultive alguns desejos. Por exemplo, tem uma instituição, tem uma construção dentro do mundo urbano que se chama shopping e que existe para cultivar os nossos desejos. Você chega e entra no shopping e você olha e tem marcas que se oferecem para você. Você tem um lugar com segurança, você tem um lugar bem iluminado, você tem um lugar bem decorado, seus olhos são chamados pelas luzes, você olha, tem coisas, né? Você chega e vê, quem gosta de livros, olha uma livraria, que legal. Quem gosta de roupas, as roupas bem expostas, bem bonitas, bem combinadas. Então os nossos olhos são atiçados, o nosso desejo é atiçado através dos olhos. Quando nós chegamos na praça de alimentação, o nosso olfato é ativado quando nós sentimos o cheiro das comidas, que propositalmente elas circulam naquele lugar para atiçar o nosso desejo pela comida. A nossa constituição toda, todos os nossos sentidos, elas são atiçadas nesse lugar que se chama shopping, para que os nossos desejos sejam atraídos e para que nós venhamos a gastar o nosso dinheiro, gastar o nosso tempo, estamos ali. E estamos ali porque o nosso desejo nos leva para ali. Algumas pessoas dizem: pastor, eu não sou muito de shopping, mas existem outras coisas dentro da nossa realidade que também estão destinadas a mexer com os nossos desejos, mover os nossos desejos. Por exemplo, na minha casa eu gosto muito de comida. Quem é que gosta de comida aí? Todo mundo gosta de comida. Não é à toa que a gente luta com a balança, hein? Os nossos desejos nos levam para isso. Aí tem aqueles canais, quem tem TV a cabo, circula aqueles canais, e aí você vê tantos programas de comida. Eu estou
numa dieta controlando o meu açúcar, comendo menos açúcar. Não parei de comer totalmente, mas diminuí radicalmente o açúcar. E aí você, de noite, às 20 horas, 21 horas, você começa a passar um canal na televisão e aí começa a fazer aquelas gostosuras, aqueles bolos, aquelas banoffee, tudo que você pode imaginar. E aí o que acontece quando a gente vê esse programa e está lutando contra a balança? Atiça o nosso desejo. Nosso desejo se inflama. E o que a gente tem que fazer? Se a gente quiser permanecer firme na dieta, desliga essa porcaria. Porque senão você vai ficar completamente dominado, porque os desejos de ti governam. E quanto mais você atiça esses desejos, mais eles vão estar presentes e mais eles vão controlar a nossa vida. Existem canais dentro de toda a paleta que você escolhe que oferecem para você sexo 24 horas. E existem pessoas que consomem pornografia com intensidade. E a pornografia está destinada a mexer com o desejo do homem. E quem joga gasolina nessa fogueira, provavelmente vai se queimar e vai se incendiar. Então, quando nós olhamos a nossa sociedade, olhamos a nós percebemos que a sociedade construída, ela sabe e conhece que nós somos seres movimentados pelo desejo, e a sociedade vai mexendo, como você bem viu naquele programa, naquele documentário das redes sociais na Netflix. Quer dizer, a sociedade ela vai mexendo nos nossos desejos e, de certa forma, em certo sentido, nós vamos sendo manipulados, ao mesmo tempo que nós tomamos decisões. E a palavra de hoje que eu quero trazer para cada um de nós é que nós precisamos atear fogo no desejo espiritual, porque nós também temos desejos espirituais. Nós nascemos com desejos espirituais. Você nasceu dentro do seu coração com o desejo de Deus. Seu coração anela Deus. Há algo dentro de você, uma chama pequena da imagem de Deus que ficou da queda quando nós desobedecemos a Deus como raça humana, mas lá dentro de todo ser humano, qualquer que seja ele, existe essa chama, essa faísca a respeito de Deus dentro do coração. É um desejo que nós temos. E nós que estamos presentes, que estamos sentados aqui, nós tivemos essa chama acesa dentro do nosso coração. Nós tivemos essa chama acesa e nós respondemos. Esse desejo nos moveu e nós viemos para a igreja alguma coisa. Quantos eu ouvi, eu senti um vazio dentro da minha alma. Esse vazio, quando a gente entra em contato com o vazio, é a necessidade, é o clamor, é a constituição da nossa alma que chama por Deus. E nós temos vontade e nós reagimos a esse desejo. Algumas pessoas apagam esse desejo. Tem muitas pessoas. Como eu já ouvi um amigo meu dizer assim, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de gostar. Então esse amigo tentou colocar o quê? Sufocar, jogar água nessa chama. Eu não quero nem chegar na igreja. E é provável que alguns dos amigos que você convida tenham medo de vir na igreja e de gostar. Elas não querem vir na igreja porque eu não quero me comprometer, eu não quero Deus. Eu não quero, eu sei que eu quero, mas não quero. Sabe o que é isso? E alguns de nós aqui estamos dentro da igreja, mas esse desejo pelas coisas espirituais, ao longo do tempo, se apagou, se adormeceu. E aí então, nós começamos a andar debaixo da força do dever. Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja. Quando você diz assim, eu tenho que ir na igreja, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que acabou com a tua chama espiritual. Porque quando você olha o salmista cheio do Espírito Santo, com seus desejos espirituais cultivados, ativados,
quer dizer, uma chama intensa dentro do seu coração, o que ele diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por isso que eu fiz a pergunta para vocês, o que vocês desejam nesse momento? Porque se quando começamos, chegamos na igreja, nós chegamos e temos essa alegria, puxa, que bom, eu estou aqui, esse era o lugar que eu queria estar. Algo bom está acontecendo dentro da nossa alma. Agora, se vir à igreja é um peso que nós carregamos, e que quando termina a gente fica aliviado, opa, vou ter que ir para casa. Eu me lembro uma vez que a gente pensou em fazer o culto de manhã, e algumas pessoas comentaram, que bom fazer o culto de manhã, assim a gente já fica livre. Uau! Olha como está o desejo espiritual. O desejo espiritual está totalmente amortecido. E as pessoas na sociedade, elas se preocupam muito com manter os desejos normais e naturais acesos. Você vê que uma pessoa que chega velha e ela não consegue mais ter relações sexuais, ela vai lá e procura a receita do Viagra, ela busca alguma terapia sexual e tudo mais, ela se preocupa em manter viva, a chama viva desses desejos. Mas muitas vezes nós, cristãos que estamos aqui, nós não notamos e nem nos preocupamos que o desejo e o anelo por Deus seja algo que esteja ativo dentro da nossa alma. Semana passada nós falamos dos fariseus. Lembra que falamos? Que Jesus disse que o problema deles não era um exterior, mas era dentro do coração, que era no coração que todas as coisas aconteciam. Aqueles fariseus, eles esnobaram Jesus. E agora nós vamos ver a história de uma outra pessoa que, contrastando com os fariseus, tinha o desejo espiritual latente, ardendo, forte, governando, mexendo com a sua vida, empurrando ela para frente. Ao mesmo tempo em que Deus se apresenta para ela, porque Deus se apresenta para nós. Deus está falando contigo hoje. Deus está tocando teu coração. Toda vez que a palavra de Deus é proclamada, o Espírito Santo, Jesus mesmo, se faz presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqui está Jesus falando contigo. Através da sua palavra, é o Espírito que fala no teu coração, que te dá um entendimento, que percebe como essas coisas relacionam com a tua vida. E vejam só, nós vamos ler o texto. Nós vamos ler o texto que está lá em Marcos capítulo 7, verso 24. A mulher cirofenícia demonstra fé. E eu quero explicar algumas coisas antes da gente ler. 7:24, abra lá. Marcos 7:24. Eu quero explicar que essa mulher, ela está fora da geografia da fé, da onde Jesus veio fazer. Jesus tinha uma missão de 3 anos, ele ia realizar em Israel essa missão. E quando os discípulos começaram a pregar em Israel, enquanto ele estava ensinando eles disseram, olha, não vão para fora de Israel, porque primeiro é aqui. Depois é que a gente vai pensar no mundo inteiro. Só que Jesus está cansado, extenuado, ele precisa descansar, porque ele tem tido verdadeiros embates com os líderes religiosos de Israel, e ele vai descansar fora de Israel. Só que quando ele vai para lá, a reputação dele o precede. As pessoas já conheciam Jesus, já tinham ouvido. E o propósito de Jesus chegando lá é se esconder para poder descansar um pouco. E aí então nós temos esse encontro. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro, que é justamente como fala aqui, norte. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, primeiro devem se alimentar os filhos,
Quem são os filhos? Povo de Israel, que Jesus foi mandado primeiro a estar lá. Jesus dá uma palavra dura para ela. Olha só, aparentemente dura, porque eu imagino quando nós lemos os evangelhos, que Jesus deu essa palavra de uma forma muito gentil, como quem diz, primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. E aqui, quando ele usa a palavra cachorros, ele está falando do cachorrinho de estimação, dos cachorrinhos. Em outro texto é colocado, não é lícito tirar de quem é filho, tirar comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Hoje em dia até tem gente que faz isso. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Em outro texto, Mateus descreve com mais detalhes que Jesus diz assim: mulher, grande é a sua fé. Que fé extraordinária. Jesus reage assim. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. Aleluia. O demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Oh, glória! Gente, essa mulher, ela alimentou o seu desejo espiritual. E a pergunta que eu faço para cada um de nós, essa mulher, ela alimentou o desejo espiritual? E como nós estamos alimentando o nosso desejo espiritual? Você tem alimentado esse desejo espiritual? Aqueles fariseus e muitos crentes, depois de um tempo de igreja, viram fariseus e ficam com essa atitude snob em relação às coisas de Deus. Eles olham para Deus como se conhecessem muito a Deus, como se conhecessem profundamente um Deus infinito, como se já soubessem os códigos, as palavras e como devem responder. Mas quando elas não vibram, quando elas não manifestam afetos, elas demonstram que o seu desejo espiritual arrefeceu e que elas não têm a profundidade que elas pensam que têm, elas não têm a intimidade que julgam ter. Essa mulher, ela alimentou o desejo espiritual e ela se tornou um exemplo, porque olha só, Marcos está escrevendo esse evangelho que chegará a judeus e estrangeiros, e ele com isso mostra: a porta está aberta, a porta está aberta para quem desejar. Essa mulher cultivou dentro de si esse desejo. E como nós podemos aprender com ela? Como nós podemos aprender com ela? A primeira coisa que nós podemos aprender com essa mulher, e que tem que fixar dentro da nossa vida, é que nós não podemos nos conformar com miséria espiritual. Essa mulher não se conformou. Eu imagino essa mulher todos os dias, de manhã, pensando em dar uma refeição para sua filha, e aí a sua filha se endemoniava, se jogava no chão, gritava e gritava, e ela mandava a filha para brincar com seus vizinhos, e no meio da brincadeira essa filha se atirava no chão e as crianças corriam, tinham medo, os vizinhos tinham medo, e ela chorava e ansiava experimentar a realidade de uma filha sadia. Quem já viu um filho um dia doente? Quem é que já viu um filho um dia doente? Você sabe como a gente se sente? Parece que enquanto eles... Eu tenho certeza que você sente exatamente a mesma coisa do que eu. Quando um filho fica doente, a gente gostaria de passar a doença para a gente. Deixa eu ficar doente e tu... Se a gente pudesse trocar, a gente trocava. Ainda que fosse um dia por 30 dias, a gente faria essa troca. Então você imagina o coração dessa mulher. Só que essa mulher, ela não se acostumou. Eu me lembro um homem de Deus,
que viu o seu filho endemoniado no chão, que depois se tornou um pastor extremamente usado por Deus. Ele era cristão, ele já servia a Deus, e quando ele viu seu filho endemoniado dentro do seu quarto, ele repreendeu o demônio e disse: eu não criei os meus filhos para serem escravos do demônio. E aquele menino foi liberto e percorreu o mundo inteiro e até hoje prega o Evangelho. Nós não podemos nos conformar com miséria espiritual dentro da nossa casa, gente. Nós não podemos nos conformar em ver os nossos filhos se afastando de Deus. Nós não podemos nos conformar em ver os nossos filhos indiferentes. Nós não podemos nos conformar com a nossa família vivendo pandemônios, sendo que nós conhecemos a Jesus, sendo que nós sabemos que em Cristo há um banquete espiritual. Nós não podemos nos contentarmos em chegar dentro de casa e estamos numa indiferença absoluta em relação às coisas de Deus. Nós não podemos nos contentar em querermos desviar das coisas de Deus, nos escondermos, não queremos servir, achamos que é normal. Ei, estamos precisando de ti. Vou me esconder para que ninguém me veja, para que ninguém me peça nada. Meu Deus do céu, não vamos nos contentar com miséria espiritual, nós temos que ser capazes de identificar a miséria na nossa vida e dizer: isso eu não quero para a minha vida, eu não aceito isso aqui, eu não aceito miséria, porque Cristo está servindo um banquete espiritual. É banquete. Cristo não nos serve coisas miseráveis, Cristo nos serve o melhor. Se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra, é o que diz Isaías. E nos contentamos porque vamos bem financeiramente. Eu tenho as coisas financeiramente, eu tenho todos os confortos, mas a miséria espiritual é algo que carcome a alma de todos. E nós aceitamos isso. Nós nos olhamos no espelho e dizemos: mas olha o que eu me transformei. Uma pessoa absolutamente indiferente. O nome de Jesus já não mexe comigo. Eu não tenho vontade de orar. Eu fico contando as horas, eu fico olhando o relógio para ver a hora que o pastor, a pastora ou quem quer que seja esteja pregando para mim vazar. Quando termina o culto, eu quero ir embora, eu quero pegar o meu carro. Eu só quero sentar no sofá e ali adormecer. Essa mulher não se conformou com a miséria espiritual, com a sua filha endemoniada. Nós não deveríamos jamais, porque quando nós não nos conformamos, nós jogamos fogo, nós jogamos uma centelha, nós jogamos uma acha de lenha naquilo que está tão pobre. Meu irmão, que vida é essa que você está vivendo? Será que essa é a vida pujante que Jesus te ofereceu? Essa é a vida abundante? É real? Está vivendo a vida abundante? Se você está vivendo, é isso mesmo que Cristo queria, um banquete espiritual. É isso que Ele veio servir. É isso que Ele tem para nós. Mas nós nos conformamos, nós aceitamos. É assim, minha vida é assim, aconteceu, é assim que é. O que eu vou fazer? E aí então, nós não conseguimos fazer o que essa mulher teve e fez. Ela teve um senso de oportunidade. Olha só, quando você não se conforma, presta atenção, quando você não se conforma com a sua miséria espiritual, quando há um desejo na tua alma de algo novo, de Deus, não é qualquer coisa nova, mas algo novo de Deus no teu coração, você tem um senso de oportunidade. E essa mulher estava com seu senso de oportunidade aguçado. E vejam, Jesus chega escondido,
mas de alguma forma, porque o coração dessa mulher estava preparado, eu sempre digo isso, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando você está pronto, quando o seu coração quer, quando a sua alma deseja, o mestre aparece. Você deseja no seu coração um avivamento? Ah, meu amigo, o Espírito te chama, o Espírito coloca a gente do teu lado, o Espírito abre algumas portas para você, o Espírito traz mensagens que justificam aquilo que já está acontecendo no seu coração. Você diz, eu não quero essa miséria. Ora, irmãos, eu acho que nós estamos num tempo em que o temor de Deus tem se ido. Nós não temos medo, nós não temos temor, nós não temos reverência, nós não trememos diante da palavra. Nós deveríamos dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós achamos que toda vez que Deus fala conosco, que Ele não tem direito de falar. Que a palavra de Deus não pode nos ofender, mas ela ofende às vezes. Ela incomoda às vezes, ela perturba às vezes. E nós temos que estar preparados para isso. Essa mulher, olha só, essa mulher estava ligada, porque no seu coração ela não se conformava com a miséria espiritual. E quando Jesus chegou, ela acabou sabendo que Jesus chegou. E ela também não disse, eu não posso ver Jesus porque a minha filha está endemoniada. Porque como tem gente, né? Eu não posso porque, né? Eu não posso ir na igreja porque não pode ter aglomeração. Eu só posso ir no Kroloff. Eu só posso ir na praia. Não, ela não fez isso. Ela disse, fica aí. Arranjou um vizinho, por favor, fica com ela. Eu vou resolver esse assunto. Eu vou resolver esse assunto e vai ser hoje. E ela saiu correndo. Você tem isso, meu irmão? Eu quero dizer que esse Jesus está constantemente passando na tua vida, ao seu redor, circulando entre os homens. Só que alguns o tocam, alguns o veem, alguns se agarram, alguns têm o senso de oportunidade, mas outros estão assim. Comendo mosca, essa é a palavra. Você sabe o que é comer mosca? É isso. Tem muitos que estão assim, mas ela não. Por quê? Porque ela estava, o seu desejo estava sendo incendiado, mas ela vai mais adiante. Ela vai, de imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, caiu aos seus pés. Caiu aos seus pés. Estamos dispostos a cair aos pés de Jesus? Estamos capazes de colocar intensidade, porque ela não só teve o senso de oportunidade, como ela teve intensidade. Uns 2 anos atrás, o nosso macro atacado, vou parar de fazer propaganda, de graça. O nosso macro atacado aqui fez um super Black Friday. As pessoas se amontoaram ali para comprar 2, 3 caixas de leite, para economizar 20 pila, 30 pila, para se pisotearem, para loquearem. Mas o que é isso? É o desejo. Vejam só, quando você tem desejo de comprar, isso não importa, está entendendo? Eles são capazes de fazer isso. Eu ficava olhando, eu digo, olha gente, para economizar 20 pila, passar o dia inteiro nessa muvuca, nesse formigueiro, olha, nessa fedentina, porque todo mundo, aquele ar-condicionado não dava conta daquilo, que eu tenho certeza. Misericórdia, fazer fila para entrar, pisar os calcanhares um dos outros, brigar por mercadoria, para economizar 20 pila. Sabe o que é isso?
São pessoas que ateiam fogo no desejo de comprar. Tem pessoas que fazem isso. Só que as coisas espirituais não fazem. O que você faz para ver um artista famoso? Você gosta? Alexandre Pires. Quem mais é o outro aí famosão? Wesley Safadão. Misericórdia, pastor, imagina, né? Você escuta em casa e depois vai fazer de santo. Só Deus sabe o que você escuta em casa. Misericórdia, Senhor. Aí você corre para ver o seu artista preferido. Corre, porque eu desejo. E quanto mais você faz isso, mais desejo você alimenta dentro da sua alma, mais você quer. E aí daqui a pouco você compra a música dele, você compra uma camiseta dele, porque você está alimentando o desejo. Alimenta, alimenta e alimenta. Mas essa mulher, ela foi no espiritual. Ela se ajoelhou, caiu aos pés. Quantos de nós, diante das dificuldades da vida, somos capazes de, em vez de ficar reclamando por que Deus permitiu, caímos aos pés de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, faz alguma coisa, me mostra um caminho, revela-me, Senhor. Mas o que nós fazemos? Nos magoamos com Deus e afogamos todo o desejo espiritual dentro da nossa alma. Afogamos porque nos magoamos. Nós esperamos de alguma forma que Deus haja na nossa vida como se Ele fosse um tirano controlador, e Ele não é um controlador. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, presta bem atenção, Deus é um Deus de diálogo, de conversa. E vejam só, Jesus, vejam, Deus deu, isso é um mistério, eu não sei explicar, não adianta, não tenho teologia para explicar, eu só tenho para descrever o que diz o Evangelho. Porque vocês vão dizer: pastor, mas como é que é isso? Eu não sei, mas é assim, na simplicidade da vida de Jesus. Jesus foi lá para descansar, certo? Não é isso que diz o texto? Mas ele acaba não descansando, por quê? Porque alguém exerceu o seu livre-arbítrio diante do próprio Deus e dialogou com Deus, sensibilizou a Jesus. Jesus precisava descansar, mas aquela mulher tirou Jesus de onde ele estava indo. E Deus, presta atenção, Deus é pessoal, isso que significa pessoalidade. A pessoalidade quer dizer que eu sou sensível. Então daqui a pouco Deus está entre nós. E você fica indiferente. E Deus está ali, porque Ele é absolutamente respeitador. Porque se Deus avançasse, presta atenção, se Deus avançasse nas suas vontades, o ser humano não existiria. Entendeu? Se Deus não se encolhesse, nós não existiríamos. Então a relação de Deus é totalmente sensível a nós, e Ele dialoga conosco. E aí nós chegamos, Ele não é um tirano que diz assim, 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 escolham essa cor, porque tem gente que tem esse Senhor, que carne eu escolho, Senhor? Esse hiper espiritual. Oh Deus, o que eu escolho? Será que eu levo maminha? Será que eu levo costela minga? Será que eu levo entrecô? Me dirige, Senhor, o que eu vou comprar? Não, Deus não é assim, para determinar cada coisa. Mas Deus é sensível, Ele se relaciona conosco. Então daqui a pouco, Jesus estava planejando descansar, mas aquela mulher tira Ele do caminho e diz: faz alguma coisa pela minha filha. Faz alguma coisa pela minha filha. Meu irmão, você tem ideia de que a sua vida pode mudar por causa das suas orações? Você tem ideia de que o seu diálogo com Deus pode sair alguma coisa? Deus pode te falar alguma coisa em razão do fato que você continua dialogando com Ele. Você não foi para o cantinho se magoar.
Você não foi para o cantinho e dizer, não, você foi insistente, porque aquela mulher chega diante de Jesus. Faz alguma coisa aí, Jesus dá aquela resposta. Jesus aí, exercendo o seu conhecimento, dá essa resposta. Os discípulos estão olhando o que está acontecendo. Eles viram como é que o povo de Israel estava atuando contra ele. E ele mostra, é como se Jesus mostrasse para os discípulos, olha o que é uma pessoa que não tem desejo espiritual. Olha a bênção passando na frente de quem não tem desejo, não acontece nada. E olha quem tem desejo. Jesus dá uma lição para os discípulos ao dialogar com essa mulher. Ela diz, Jesus, faz alguma coisa pela minha filha. Aí Jesus diz, olha, não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Quantos de nós, se Jesus dissesse cachorrinho, quantos de nós ficaríamos magoadinhos? Nós oramos no domingo e alguma coisa não acontece na segunda, nós já ficamos beiçudos com Deus. Mas essa mulher foi intensa. Ela disse, Senhor, eu sei. Eu sei que os filhos têm a preferência, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Me dá uma migalha, Senhor. Uma migalha, Senhor. Uma migalha. Então, essa mulher entra para a história. Essa mulher entra para a história porque Jesus coloca ela na história. Porque seu desejo espiritual era tão, mas tão intenso, que ela entra em diálogo com Deus. Quando entramos em diálogo com Deus, nós alimentamos os desejos espirituais. Eu dialogo com Deus, você está dialogando com Deus, você está conversando com Deus, você está aberto que Ele te fale, você está aberto que Ele fale coisas que você não gosta, você está disposto a perseverar apesar de uma negativa, você está disposto a realmente se humilhar, porque muitas vezes o grande problema que nós estamos enfrentando é o orgulho. E o orgulho mata tudo. O orgulho mata tudo. Mata todo o desejo espiritual, porque quando você se acha muito grande, não adianta. É complicado. É muito complicado. Mas essa mulher vai fundo. E aí então Jesus disse, mulher grande, grande é a tua fé. Mostra para os discípulos, isso é desejo espiritual. O desejo espiritual se alimenta da capacidade que a gente tem de entrar em diálogo com Deus, de deixar tudo. Tem uma palavra que se diz para os jogadores, em espanhol, né? Déjalo todo en la cancha. Deixa tudo no campo. Eles dizem isso, deixa tudo no campo. Deixa tudo na tua vida espiritual, meu irmão. Vai com tudo. Quer uma palavra? Te atraca com Deus. Te atraca com Deus. Briga, te indigna, grita, berra, sai para fora, eu não aguento mais isso, Senhor. Faz alguma coisa, o que seja, mas te atraca com Deus. Porque teu desejo será aceso, tua alma vai viver, e algo novo vai acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias como aconteceu na vida dessa mulher. E eu oro ao Senhor, Senhor, acende o meu desejo. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero arder no meu coração, eu quero batalhar por coisas além do que eu estou habituado. Eu não quero mais ver uma turma de jovens indiferentes. Eu não quero mais ver uma turma de homens omissos. Eu não quero mais ver dentro da igreja gente sem temor de Deus. Eu não quero mais ver gente indiferente. Eu não quero mais ver gente de braço cruzado. Eu não quero gente mais apaixonada pela ideologia do que pelo evangelho. Porque essa é furada.
Eu não quero ver mais gente apaixonada pelo político de estimação, seja quem ele for, mas desapaixonada por Jesus. Eu estou num grupo de crente, que não é o daqui. Eu vejo gente publicando feitos do seu político de estimação, líderes cristãos, mas não falam nada da beleza de Jesus. Eu estou simplesmente escandalizado do ponto que chegou o cristianismo e o evangelicalismo. Eu fico pasmo dos ídolos que as pessoas têm, que não tem nada a ver com Jesus. Eu estou escandalizado. Por isso volto meus olhos para Jesus e me atiro com intensidade, porque não creio em nada que o mundo tem para oferecer. Só com o pé atrás. Minha confiança está toda em Cristo. E você, meu irmão? Vamos nos conformar? Vamos nos conformar com a mediocridade? Vamos nos conformar com a miséria espiritual? Ou vamos fazer como essa mulher que se tornou para mim uma das que eu mais admiro dentro da Bíblia? Deixou tudo diante de Deus. Gente, a humildade sempre ganha com Deus. Sempre. E quem é humilde, ora. Não pode viver sem orar. Por que você não vem na reunião de oração? Por que você não vem na reunião de oração? Você já não ora em casa, por que você não vem na reunião de oração? Para pelo menos acender uma faísca na reunião de oração. Aí você vai me dizer, pastor, como é que você sabe que eu não oro? Seus afetos me mostram que não oro. Seu fervor me mostra que não ora. Por que não viemos? Por que não buscamos? Por que não perdoamos? Quem é humilde perdoa e pede perdão. Por que não pedimos perdão? Por que nunca pedimos perdão? Por que não perdoamos? Por que não deixamos as pessoas irem? Ou, por quê? Eu quero minha vida renovada. Eu quero o fogo do Espírito aceso na minha vida. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso. Eu digo para Deus, eu preciso primeiro. Eu também estou em falta. Eu quero mais. Deus acendeu uma faísca dentro do meu coração nesse tempo. Deus acendeu. Deus falou com o meu coração e disse, tem muito caminho para percorrer, meu filho. Tu está muito longe ainda. Tem muito ainda. Caminha. Só que Deus acende a faísca. Só que nós temos que percorrer o caminho. Está entendendo? Deus ativa a faísca em você. O que você vai fazer agora? Ele ativou. Agora você tem que jogar lenha nessa fogueira durante a semana. Você tem que fazer de tudo. Você tem que dizer, eu vou fazer tudo o que for necessário para crescer. Às vezes aconselhamos as pessoas aqui. Ajudamos as pessoas. Mostramos o caminho. E sabe o que acontece? Indiferença espiritual. Às vezes você que está sentado aí, chama os líderes espirituais em emergências, em problemas, mas você não entrega a sua vida para Deus como tem que ser. Você não é intenso, você não busca, você não faz como a mulher cirofenícia, e você quer ver as coisas acontecerem, você se magoa com Deus. E nós precisamos responder, não adianta apagar fogo.
Não adianta apagar fogo, você tem que responder, você tem que pedir misericórdia a Deus e dizer: Senhor, acende esse fogo na minha vida, esse fogo que tinha no coração dessa mulher, e que eu possa colocar lenha na fogueira. Quando eu me converti, meu irmão, sabe o que eu fazia quando eu me converti? Deus me libertou, me tirou a agonia da morte dentro da minha alma, que me assombrava, que me incomodava, que me perturbava. Quando Ele fez isso, eu digo: se Deus fez isso, tem coisa boa aí. Eu ia todos os dias na casa do pastor para orar com os filhos dele. Os filhos dele nem estavam habituados a orar todos os dias, mas eu ia lá. Vamos lá. E eles falaram: vamos. E nós íamos para o quarto e orávamos. Me lembro que era o menor. Os dois eram mais novos que eu, mas um pouco, né? Vamos orar aqui. Vamos orar. Tem um estudo bíblico lá na outra igreja que estão dando. Me leva, pastora, me leva, eu quero. Vamos lá. Tem reunião de jovens em tal lugar, por favor. Minha família disse assim: o que vocês estão fazendo com meu filho? Ele está enlouquecendo. Não estava enlouquecendo. Eu estava ateando fogo no desejo espiritual. E você? Quais os desejos você tem alimentado? Que você tem colocado seu tempo? Que você tem investido sua inteligência? Para quê? Para quê? Deus está nos chamando para outra coisa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero que a gente cante novamente essa canção. E eu quero que nós aprendamos, gente, a colocar toda a nossa vida naquilo que fazemos. Quando você louva, louva de verdade. Quando você adora, adora com tudo. Déjalo todo, entrega tudo, deixa tudo naquilo que você faz. Tudo, tudo. E quem sabe as coisas extraordinárias que você vai ver, que você vai experimentar, que você nem esperava na sua vida. A riqueza, o mundo não tem nada para te dar. O sistema que está aí vai te levar no vazio, vai te frustrar demais. Você está procurando em outros lugares. Já vou te dizer, vou te antecipar a busca, mas se você quiser pode ir. Você não vai encontrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos cantar como uma oração essa música. Aleluia! Glória! Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar. Levanta as tuas mãos, meu irmão. Levanta as Voltar tuas ao mãos aos início céus. de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava aí no seu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira.
Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim e encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me banha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Me banha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Aleluia, Deus. Coloca a tua mão no teu coração, meu irmão. Coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, traz um avivamento no meu coração, Senhor. Desperta, Senhor. Oh Deus, que os desejos espirituais, Senhor, venham estar ardendo dentro da minha alma, Senhor. Que eu deseje estar contigo, Senhor. Que eu deseje sentir a tua presença, Senhor. Que eu deseje ouvir tua voz. Que eu deseje experimentar, Senhor, a comunhão, o diálogo, a interação, Senhor. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa o tempo perdido alimentando aquilo que não pode satisfazer a nossa alma, Senhor. Que não pode, Senhor, que não pode encher. Oh Deus, nós queremos voltar para Ti, os nossos olhos, o nosso coração. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos ser batizados no Teu Espírito, Senhor. Nós queremos fogo no nosso coração. Nós queremos Te buscar. Nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos uma transformação profunda. Nós queremos nossas motivações. Nós queremos as ervas daninhas do nosso coração podadas. Nós queremos, Senhor, vivenciar esse amor de novo que nos trouxe um dia para cá, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz avivamento para nós. Traz fogo no nosso coração, Senhor. Nós queremos, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos.